Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos disponibiliza de estarmos juntos com os nossos irmãos, mesmo que não estejamos juntos fisicamente. O Senhor tem nos ofertado dessa tecnologia, desse aparato tecnológico que nos facilita, que gera essa aproximação. Somos muito gratos a Ti por isso, Senhor. Obrigado por esta oportunidade, obrigado por este recurso. Te agradecemos também, Senhor, pelo dia de hoje, obrigado pela provisão advinda da Tua mão poderosa, graciosa, benigna, aquilo que o Senhor tem posto em nossas mesas. Obrigado pela saúde e, acima de tudo, Senhor, muito obrigado pela morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, aquele que se entregou, se ofertou voluntariamente em nosso favor, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai, termos paz novamente com Deus. Somos muito gratos por este benefício maior. Por isso estamos aqui, Senhor. Mesmo que desta forma limitada, singela, queremos bendizer ao Teu santo nome. Ao abrirmos a Tua palavra daqui a pouco, o que estaremos fazendo é reconhecendo que só o Senhor é Deus, que precisamos da Tua palavra, o Evangelho que salva, o Evangelho que nos educa, que nos ensina, precisamos de Ti. Então clamamos ao Senhor que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos guie, que a Tua palavra, mais uma vez, chegue aos nossos corações, transformando a nossa mente, o nosso coração para o louvor da Tua glória, Senhor. Também queremos lembrar das pessoas que estão enfermadas, das pessoas que estão doentes, pelos vários motivos, mas especificamente clamamos por aqueles que contraíram o vírus, que o Senhor possa ter misericórdia. Não há ainda um tratamento específico, eficaz, não há ainda uma vacina que previna. Queremos clamar ao Senhor por aqueles que estão nos hospitais, os idosos, as crianças. Senhor, tem misericórdia de todas as vidas. Aqueles que estão em suas casas também recebendo o tratamento, que o Senhor abençoe. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Aqueles que estão sendo obrigados a saírem de suas casas, quer ser aqueles que trabalham nos hospitais, os policiais, aqueles que estão em áreas do comércio que continuam funcionando, que o Senhor os livre, os proteja de todo mal, Senhor. Assim também queremos clamar ao Senhor por aqueles que estão frágeis na fé, que a Tua boa mão mova os corações, que o Santo Espírito vivifique, que haja santificação no meio da Tua igreja, que o Senhor nos vivifique, que o Senhor expurgue do nosso meio os pecados que nós tanto gostamos e promovemos a partir de nós mesmos. Que o Senhor abençoe os governos, que o Senhor abençoe os líderes, que o Senhor abençoe a Tua igreja no Brasil, espalhado pela face da terra, e que o Teu nome seja exaltado sempre entre nós. Essa é a nossa oração que fazemos, Senhor, não porque nós mereçamos, nem confiados em nós mesmos, mas a fazemos em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Rei da Glória. Assim oramos. Amém. Muito obrigado, irmãos, por estar conosco, aqueles que não fazem parte da nossa comunidade, Igreja Evangélica Congregacional em Caxamurra, mas está participando desta live, desse estudo conosco. Obrigado pela tua companhia, um privilégio ter você conosco. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo aí de meditação da palavra do Senhor. Eu já falei e estou pedindo que você abra sua Bíblia lá em Juízes capítulo 6. Juízes 6. Eu vou ligar aqui o meu ventilador para que ele fique um pouquinho mais forte e eu vou desligar o som para que eu possa sair daqui porque está bastante calor. Pronto, desconectei o cabo do áudio para que eu pudesse me locomover. Acho que agora estou bem. O áudio está funcionando bem, né? Juízes 6. Se tiver qualquer dificuldade aí com o áudio, por favor, me fale, tá? Juízes 6. Hoje nós vamos caminhar um pouco mais. Se você
não assistiu os outros estudos, e se você quer entender melhor um pouco do panorama do livro de Juízes, no Facebook da igreja nós temos a primeira aula lá, quando nós nos encontramos por meio da live, e isso está registrado no Facebook da igreja, onde nós fizemos um panorama e fizemos uma introdução sobre as características, a estruturação do livro de Juízes. Então, eu não vou mais me ater a esses aspectos introdutórios, porque a gente já viu e você tem a possibilidade de regressar lá, retornando lá ao estudo inicial, e se você não assistiu, ter à sua disposição a disponibilidade do seu tempo, quando você quiser, esse recurso para que você possa olhar e entender esse aspecto introdutório, panorâmico, que ajuda muito você a entender esses aspectos capitulares, esses contextos, esses momentos, né, pontuais, esses ciclos dos 12 juízes retratados no livro dos Juízes. Então, se você não fez isso, vai lá e faz esse estudo panorâmico conosco, que eu creio que possa te ajudar a entender melhor cada um dos nossos encontros, terças e quintas-feiras. Um abraço nos irmãos que têm colocado aí mensagem, que Deus abençoe, e cada um de vocês que tem colocado mensagem, deixando algum recado, não vou responder a todos, mas sejam todos bem-vindos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos olhar para o texto e a gente vai observando essas sessões que a Bíblia vai nos permitindo observar, primeiro do contexto, do aspecto contextual de cada um dos juízes, e depois a gente vai observando o chamado desses juízes e como Deus age por meio de cada um deles. A gente vai perceber que essa estrutura ela vem se repetindo. Primeiro é apresentado o declínio, a corrupção, o pecado do povo, depois o chamado, a convocação, a vocação de um juiz, lembrando que o termo juiz aqui não está se referindo a alguém que julga no sentido judicial, né, de observar e fazer juízo sobre algumas circunstâncias jurídicas ou judiciais, mas aquele que é um líder religioso, aquele que é um líder militar, para estar à frente do povo, um tipo de Cristo, também por isso chamado cada um dos juízes de libertador, né? Cada um dos juízes é chamado assim. Os juízes são chamados também de libertadores, porque eles libertam o povo da opressão daqueles povos cananeus vizinhos, que deveriam já ter sido dominados, mas pela desobediência do povo, ao invés de dominá-los, eles acabaram por se aliançando com estes povos. Já falamos isso anteriormente. Agora chegou o momento da gente observar esta relação do povo de Israel com os medianitas e como Deus vai chamar a pessoa de Gideão para ser aquele que será o libertador do povo de Israel em meio a esta circunstância. Então vamos observar e vamos lendo o texto e fazendo algumas considerações. Diz assim o texto: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Eu já disse isso, né? E que apontei inúmeras vezes que esta expressão é uma expressão que será repetida inúmeras vezes no livro de Juízes. E o objetivo do escritor repetir isso várias vezes, primeiro porque isso era uma verdade, isso era uma constatação acerca do comportamento de Israel. O povo de Israel, nesse período, fazia o que era mal perante o Senhor. E, segundo, o objetivo literário disso é que isso ficasse bem caracterizado, ficasse registrado com uma marca cultural deste povo. Era um povo desobediente, era um povo que andava longe de Deus, era um povo que desobedecia a lei de Deus, embora anteriormente eles mesmos tenham renovada aliança, dizendo que obedeceriam à lei do Senhor e serviriam a este Deus. Mas, ao contrário disso, eles se tornaram inúmeras vezes idólatras. Então, por isso, essa expressão vai ser repetida várias vezes. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Outra expressão que vai ser repetida várias vezes no livro de Juízes é: cada um fazia segundo o que achava reto, algo semelhante a isto, né? Pode haver alguma variação na expressão, ou seja, cada um agia segundo o seu coração, cada um seguia a sua própria vontade.
Então essas duas expressões estão marcadas, repetidas em cada uma dessas sessões para mostrar como que o fato deles estarem sendo dominados por povos vizinhos, o fato deles estarem passando por esta crise, está relacionado à sua idolatria, está relacionado ao fato deles serem desobedientes. E isso revela como Deus vai usar essa circunstância histórica, como Deus vai usar esses povos vizinhos para agir com justiça sobre a casa de Israel, para que eles possam atentar acerca da sua própria condição decaída, pecaminosa, e se voltarem para este Deus. Então o texto começa assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Então, por causa da desobediência, por causa da idolatria, porque eles faziam o que era mal perante o Senhor, o povo de Israel, no período dos juízes, estava sempre sofrendo o domínio destes povos vizinhos. E aí, o que o texto vai mostrar? Que eles tentavam se esconder, que eles tentavam se proteger, que eles tentavam encontrar algum tipo de abrigo, algum tipo de fortificação para que eles pudessem se proteger desses povos inimigos. Eu quero dizer como isso se revela contraditório diante daquilo que o próprio Deus promoveu entre eles. Ao contrário, quando Josué foi conduzindo o povo na entrada à terra prometida, o que aconteceu foi exatamente o contrário. As fortificações dos povos cananeus, como aconteceu com Jericó, é que foram ruindo. Agora, por conta da sua desobediência, agora por conta do seu afastamento da presença de Deus, este Israel está buscando construir com a sua própria força, buscar meios por si mesmo de se proteger diante do povo inimigo. Observe como é exatamente isso que a gente faz. A gente se afasta de Deus, a gente vive uma vida de desobediência, e aí quando vem as circunstâncias que são consequências das nossas próprias escolhas, daquilo que nós mesmos optamos por estarmos afastados de Deus, nós buscamos soluções por nós mesmos. E não compreendemos que a solução para a nossa vida não está naquilo que nós podemos produzir, construir com as nossas próprias mãos. Não é isso que o Salmo 127 vai dizer? Que é vão o trabalho daquele que constrói, se não for o Senhor o que edifica? Que é vão o trabalho do vigia, do sentinela, se não for o próprio Deus aquele que guarda? Então o povo de Israel, ele está vivendo exatamente isto, em desobediência a Deus, agora sofrendo a dominação de um povo vizinho, buscava construir com a sua própria mão algo que pudesse os proteger, algo que pudesse trazer a eles algum tipo de segurança. E eu quero dizer para você, compreenda, não existe segurança. Não existe segurança, e eu acho que o tempo que nós vivemos agora do coronavírus é uma grande oportunidade para a gente perceber isso. Não existe segurança nem estabilidade em coisa nenhuma. Só existe segurança em Deus. Nada que o homem é capaz de produzir, nada que o homem é capaz de segurar, pode promover a ele paz, segurança, estabilidade. Na verdade, nem se nós pudéssemos segurar na mão de Deus, isso nos daria segurança. Porque se não for o Senhor a segurar nas nossas próprias mãos, Ele nos sustentar, nós não conseguimos ser sustentados, nós não conseguimos nos manter. Percebeu o que eu estou dizendo? Nem se nós pudéssemos segurar nas mãos de Deus, nós não teríamos força para nos sustentar e nos manter. Na verdade, é Deus que sustenta todas as coisas, o universo com o seu poder. Então, isso vai levando-nos a perceber que, na verdade, não existe segurança em lugar nenhum. Não existe estabilidade em lugar nenhum. Você acha que o seu emprego é estabilidade? Basta vir uma pandemia, um vírus, um ser invisível e destrói as estruturas, joga abaixo os planos. Quantas pessoas tinham coisas planejadas, quantas pessoas tinham viagens planejadas, quantas pessoas fizeram uma série de planos que tudo teve que ser reorganizado, replanejado, suspenso,
Porque, na verdade, é assim, a gente não tem controle, a gente não tem governo, e nem a gente consegue se proteger de coisa nenhuma. Nosso papel é de clamar ao Senhor para que Ele, de fato, isso seja governo na nossa vida, e de que a gente se entregue a esse governo, que a gente compreenda que segurança está nas mãos do Senhor. Mas, ao contrário disso, diz o texto, prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez mais que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também o povo do Oriente, subiam contra ele. Contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e os deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem eles nem os seus camelos entravam na terra para a destruir. Percebeu qual é o cenário? Eles plantavam, eles produziam, eles construíam, e os povos inimigos que deveriam ser dominados por Israel, mas por desobediência isso não acontecia, invadia tudo e tomava tudo para si. E Deus é que permitia isso. É que Deus que estabelecia que isso acontecesse dessa forma, para que o povo de Israel pudesse compreender a sua fragilidade, a sua limitação. E muitas vezes Deus permite que nós passemos por coisas assim, para que seja revelado diante dos nossos olhos, para que seja manifestado diante dos nossos olhos a nossa dependência do Senhor, a nossa pequenez, para que a nossa arrogância seja quebrada, para que a nossa vaidade seja destituída, para que a gente possa reconhecer o nosso pecado, a nossa necessidade desse Deus santo, justo, misericordioso e cheio de graça. E é interessante que quando a gente olha lá em Deuteronômio 28, eu peço que você abra lá em Deuteronômio 28, a gente vai ver que no último discurso de Moisés, quando Moisés estava conduzindo o povo para os momentos que antecedia a entrada em em Canaã, Moisés já havia citado a respeito disso e dito que isto iria acontecer, que eles iriam experimentar dessas coisas. Olha o que diz o texto, deixa eu ver se eu acho aqui exatamente com precisão. Deuteronômio 28, enquanto você abre, e você vai perceber que isso já era uma descrição estabelecida pelo próprio Deus. Deuteronômio 28 diz assim, deixa eu achar o texto, só um minuto, por favor. Abra, por favor, a partir do versículo 31. Deuteronômio 28, a partir do versículo 31. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e ninguém haverá que te salve. Os teus filhos e as tuas filhas serão dadas a outro povo, e os teus olhos o verão e desfalecerão de saudade todo dia. Porém, a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho, comê-los-á um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. O Senhor te ferirá com úlceras malignas, aí é algo que vai acontecer posteriormente, né? Então, algo que Moisés já estava descrevendo lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 31, que o povo iria sofrer por causa dessa desobediência. Exatamente o que está acontecendo aqui neste cenário na época de Gideão. Os povos vizinhos invadindo, tomando a terra, tomando o gado, o fruto da terra, os animais que eles cuidavam, domesticavam, eram tomados, e mesmo que eles buscassem algum tipo de fortificação, de estratégia para se preservarem, isto não era suficiente. E é interessante o versículo 6 de Juízes 6 vai dizer assim: assim Israel ficou muito debilitado. A expressão aqui no hebraico, irmãos, foi tornado muito pequeno. Essa é a ideia. Ele foi tornado pequeno. E é interessante que isso é o contrário daquilo que Deus prometera
a Abraão lá em Gênesis 15. Em Gênesis 15. Quando Deus promete a Abraão em Gênesis 15, o que nós vemos ali? Nós vemos Deus fazendo uma promessa de que tornaria da semente de Abraão uma nação imensa, uma nação grande. Deus vai mandar Abraão olhar para os céus e perceber, para falar da ideia da grandeza de Israel. E ao contrário disso, agora, o que vemos, por isso a palavra aqui no hebraico ajuda que a gente entenda, está em oposição à promessa de Deus estabelecida lá em Gênesis 15, diante de Abraão, uma nação grandiosa. Por isso que é interessante a gente olhar aqui para o hebraico e perceber esta expressão. Deus fez com que a nação de Israel, o povo de Israel, as tribos de Israel se sentissem apequenadas, diminuídas, frágeis, pequenas. A expressão seria essa, tornado pequena. Então Israel, diz o texto, versículo 6, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas, ou seja, foi tornado pequeno. E é assim mesmo, irmãos. Imagina o crente que é corpo de Cristo. Não quero me deter nisso, mas quero só que você pense nisso. No que significa a cruz do Calvário, o sangue derramado por Cristo Jesus, que compra a nossa existência, que leva sobre si os nossos pecados. E depois esse crente deliberadamente opta por viver em pecado. Aquilo que o Senhor nos oferta de grandioso por causa dele, aquilo que o Senhor nos oferta de majestoso por causa dele, aquilo que Deus nos oferta de justiça por causa dele, aquilo que o Senhor nos oferta de lindo, de belo por causa dele, aquilo que o Senhor nos oferta de santo por causa dele, a gente torna pequeno por causa do nosso pecado. E a gente deve pensar muito a respeito disso. A gente deve se constranger muito diante de uma vida de pecado. Porque o Senhor nos comprou para que nele, corpo de Cristo fosse exaltado. Para que nele, no corpo de Cristo, o próprio Cristo fosse glorificado. Então pensemos a respeito disso e o significado de nós viver. Contaminamos o corpo de Cristo, como nós tornamos isso que é tão lindo, tão grandioso, com o nosso pecado, algo que vai se apequenando. E a gente sente isso. Quando está em uma vida de pecado, longe de Deus, há um constrangimento, há uma vergonha, em nós uma falta de alegria, há em nós uma falta de vivacidade. Exatamente isso. Quando a gente está alegre em comunhão com o Pai por meio de Cristo Jesus, confessando os nossos pecados, abandonando os nossos pecados, há em nosso coração uma alegria, há em nós um entusiasmo, há em nós uma expectativa pelo reino, por encontrarmos com o Rei da Glória, Cristo Jesus. Mas ao contrário disso, quando estamos vivendo uma vida de pecado, há em nós um comportamento tímido, constrangido, envergonhado, somos apequenados pelo nosso próprio pecado, pelas nossas escolhas. É isso que está acontecendo com Israel. A manifestação do domínio dos medianitas era apenas uma representação do que acontece espiritualmente conosco quando vivemos em pecado. Tendo os filhos, versículo 7, tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, e aí entra todo o plano redentivo de Deus, que oferta aos que estão vivendo em pecado uma possibilidade de redenção. Lembrando que cada juiz, cada libertador, mesmo que de forma limitada e provisória, aponta para a pessoa de Cristo, o resgatador definitivo, cabal, superior, único, que de fato pode nos libertar, não das mãos dos medianitas, mas da nossa própria culpa e da ira de Deus. E o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito. E perceba que daqui por diante, Deus, o texto vai usar muito esse pronome na primeira pessoa. Fui eu que fiz, fui eu que realizei. É a minha boa mão. Não é o que vocês fazem que pode conduzir a vida de vocês. Não é o que vocês fazem que pode, de alguma forma, protegê-los. A minha mão esteve conduzindo cada um de vocês até aqui. A minha mão está sustentando vocês. E é isso que Deus vai dizer a partir de agora. Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. Eu os expulsei de
diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. E é triste isso. Eu tenho falado da tristeza ao ler esse texto, né? Eu estou excepcionalmente muito feliz hoje. Não aconteceu nada demais, né? Eu estou com uma alegria, uma confiança, uma alegria no Senhor mesmo, né? São coisas de Deus, da nossa intimidade com o Pai, por meio de Cristo Jesus. Mas mesmo hoje, estando extremamente feliz por Cristo, né? Feliz em Cristo, estou com muita confiança, com muita certeza, com muita alegria do Senhor. Como eu disse, não aconteceu nada de novo, o meu pé continua doendo, o meu joelho continua limitado, mas continuamos vivendo esse isolamento, mas eu estou muito feliz em Cristo. Mas mesmo diante dessa minha alegria, não tem como eu não me entristecer, né? Quando eu vejo isso, o Senhor diz: mas vocês não ouviram a minha voz. Eu não penso no povo de Israel, irmãos, eu penso na minha própria vida. Quantas vezes o Senhor fala, insiste, age com... Deus é longânimo, irmãos, Deus é longânimo. Isso quer dizer que Deus tem longo ânimo, a história mostra isso. Deus não nos trata conforme ou consoante a nossa pecaminosidade. O Senhor não nos trata conforme nós merecemos. Deus é longânimo e tem sido misericordioso conosco, mas isso não quer dizer que a gente deve insistir no pecado. E Deus vai dizer: contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor, versículo 11, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos medianitas. Faz parte da estratégia, né, de proteger o que eles produziam. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. Essa palavra deveria nos bastar, né? Quando o próprio Cristo diz que ele iria, mas deixaria o conselheiro, deixaria o consolador, isso deveria nos bastar. Mas na nossa insuficiência não basta. Não basta não pela insuficiência do Espírito, não basta não porque Cristo seja limitado, ou o Espírito de Cristo limitado, o Espírito Santo. Não basta por causa da nossa incredulidade, não basta por causa da nossa pequenez, não basta por causa do nosso pecado. Quando Cristo diz que nada nos separará do amor que há em Cristo Jesus, isso deveria nos bastar, nos fazer confiados para que seguíssemos, para que continuássemos adorando, bendizendo, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus, mas na realidade não basta. Porque, embora isto seja suficiente, nós não vivemos desta forma como deveríamos, né? Então diz o texto: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, já começa com um lamento, né? Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Esta é uma expressão, irmãos, que vai ser repetida também várias vezes no livro de Juízes. Você vai perceber inúmeras vezes essa indagação: por que passamos isso? Por que estamos vivendo isso? Eu gosto sempre de lembrar de Neemias. Neemias, quando vai fazer essa oração pelos que estão lá em Jerusalém sofrendo, ele vai orar a Deus e ele vai dizer: porque nós pecamos contra ti. Nós pecamos contra ti. Nós pecamos contra ti. Mas Gideão pergunta, e essa pergunta vai ser recorrente no livro de Juízes: por que, Senhor? Por quê? Por que que existe este vírus, irmãos? Por que que existe toda essa calamidade? A resposta é: porque o homem pecou. A resposta é: porque o homem é desobediente. Passamos por isso por causa do nosso pecado. A resposta para tudo isso são as nossas escolhas, o que fazemos. Nós somos os culpados. É interessante que isto não anula a soberania plena de Deus, mas também a Bíblia não exclui a nossa responsabilidade, a nossa culpa. E aí a pergunta, muitas vezes, que eu faço: Senhor, e na verdade essa pergunta, você pode observar isso, ela esconde algo que é muito interessante. Ela esconde, na verdade, um desejo de culpar o outro. Ela esconde, na verdade, um desejo de afastar de nós a culpa. Por que estamos passando por isso? Quando eu indago isso, eu já estou abrindo mão de um pressuposto. Qual é o pressuposto? Que eu não fiz nada para que eu vivesse isso. Na verdade, há sobre mim uma injustiça. Quando eu apresento esta pergunta, na verdade, eu já estou me eximindo de qualquer responsabilidade. Por quê? E essa pergunta
por causa disso que eu acabei de falar, vai ser recorrente no livro de Juízes, como se Deus fosse injusto com o povo de Israel. Ah, meu Senhor, se o Senhor conosco, por que não nos sobreveio tudo isso? Por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? E aqui há uma reclamação, o Senhor não é todo-poderoso? Os nossos pais não disseram que tu és o todo-poderoso, que nos tirou do Egito? E mais uma vez uma reclamação recorrente, né? Puxa vida, foi para isso que o Senhor nos tirou? Para que passemos novamente por aflições diante de povos inimigos, assim como fomos subjugados no Egito? Então, mais uma vez, perceba, é uma murmuração, um lamento diante de Deus, como se esse Deus fosse injusto e esse povo fosse imerecedor de qualquer tipo de punição, de qualquer tipo de adversidade. E se você está pensando todo o tempo só em Israel, é porque você ainda não compreendeu a mensagem. Isso é uma aplicação direta para a minha vida. Porque muitas vezes, diante das minhas aflições, nós passamos por aflições, muitas vezes nós indagamos, por que, Senhor? Por que, Senhor, de vivermos isso? E, na verdade, irmãos, Deus tem sido misericordioso, Deus age com graça conosco, e nós não vivemos a plenitude que nós merecemos, que seria o inferno, e mais uma vez eu vou repetir, o que nós merecíamos, todos nós, é o inferno. Nós não vivemos o inferno ou qualquer maior adversidade, porque Deus é misericordioso. Não é porque você merece. Esqueça essa ideia de que você merece. Na verdade, Deus tem sido misericordioso, gracioso. E muitas vezes, diante das nossas aflições, esquecemos que diretamente, muitas das nossas aflições são consequências das nossas escolhas e do que fazemos. Eu estou falando daquilo que está diretamente relacionado comigo mesmo, com aquilo que eu produzo, com aquilo que eu faço, sem contar com os meus pais, sem contar com aqueles que me cercam, que de igual modo produzem pecados, que produzem pecaminosidade, ofensas contra Deus. E por que então vivemos as nossas dores? Por que vivemos as nossas mazelas? Porque nós as produzimos. E Deus as usa com benignidade para nos exortar, para nos disciplinar e não permite que aquilo que nós merecemos na plenitude chegue diante de nós. Então, de uma forma que esconde uma afronta, um questionamento, né? Como se Deus fosse injusto, ele pergunta, não foi o Senhor que nos fez subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas? Então, versículo 14, se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força. Sabemos que essa força de Gideão não era dele, é Deus que estava habilitando Gideão para que ele fosse instrumento nas mãos desse Deus, e esse Deus é tão misericordioso que ele quer agir no meio da igreja por meio de seres fracos, frágeis como Gideão. Não pense que Gideão era forte. Esse homem valente, na verdade, ele foi impulsionado, empurrado, é isso que a gente vai ver nesse capítulo de hoje, com incredulidade pelas mãos de Deus. E é assim que Deus faz. Quando você olha para o seu pastor, a começar por mim, é Deus impulsionando um homem fraco como eu, um homem frágil como eu, um homem cheio de pecado, para que ele possa apontar para a congregação dos santos. Vamos, caminhemos, sigamos na direção da cruz. Ele usa pessoas fracas como eu, pessoas frágeis como você, a despeito de nós. E é isso que ele faz com Gideão. Ele revela a sua força por meio da fragilidade. Isso, na verdade, é um privilégio, porque Deus quer nos usar. E eu vou repetir. Deus quer nos usar. Ele nos convoca para que nós sejamos instrumentos nas suas mãos. Ele decidiu que o evangelho será proclamado por meio da sua igreja. Sim, homens e mulheres fracos como eu e como você, para que nós proclamemos neste mundo caído, neste mundo sem esperança, a esperança que é Jesus Cristo. Mas você pode estar pensando, mas eu sou fraco. E eu vou dizer para você, meu irmão, eu também sou. Eu costumo dizer, e eu estou falando isso, que não é retórica, eu estou falando isso de verdade. Cada vez, isso não está presente na Bíblia não, viu, explicitamente, mas cada vez mais que eu vivo, e eu vou falar algo que você tem todo o direito de questionar, mas há algo que eu tenho percebido olhando para a minha própria vida. Deus chama os piores para serem líderes.
Deus chama os piores para serem pastores. Acho que eu sou o pior dentro da minha comunidade dos crentes. Talvez o que tenha menor valor como homem. Eu sou aquele que menos merecia da graça e da misericórdia de Deus. Quando eu olho para o que eu sou, eu tenho vergonha do que eu sou. E me constrange, porque Deus me chama para que eu o adore, para que eu sirva, e ainda mais para que eu seja exemplo diante dos fiéis. Só a misericórdia, só a graça de Deus. E quanto mais eu conheço a graça, quanto mais eu conheço a misericórdia, quanto mais eu me prostro diante de Deus, mais eu me envergonho do que eu sou, meus irmãos. E mais a perfeição de Cristo é manifestada diante de mim, mais a graça é revelada diante de mim. Deus chama pessoas como eu, como Gideão, como você, para que sirvamos a Ele. Vai nessa tua força. Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai na tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Percebeu? Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ou seja, porque eu estou contigo, isso vai acontecer. Ele respondeu: se agora achei mercê diante de teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. E aí a gente vai ver, eu quero já dar uma sugestão para você. Não imite Gideão, não imite Gideão nessas buscas de sinais, irmãos. Porque se você procura um sinal de confirmação de que Deus está te enviando, Deus está te guiando, eu quero dizer que você já tem um sinal, a cruz de Cristo. Não fique provando Deus, fazendo como Gideão. A gente vai ver em 2 momentos, na verdade em 3, Gideão provando Deus, fazendo teste. Deus dá sequência a esse relacionamento pela sua misericórdia e sua graça. Mas a gente vai ver lá no capítulo 8 que isso, na verdade, é uma manifestação não de fé de Gideão. Então não imite Gideão fazendo estes testes, imaginando que isso é revelação de que você é um homem e uma mulher de fé. Não, isso na verdade revela a incredulidade de Gideão. E o que isso vai revelar lá no capítulo 8, que vai levá-lo, infelizmente, para um momento de idolatria. Então, se você quer um sinal para que você caminhe firme, um sinal para que você se reconcilie com Deus, um sinal para que você peça perdão pelos seus pecados, um sinal para que você ande destemido na obra do Senhor, para que você não fique amedrontado diante das adversidades, para que o seu coração se encha de esperança no porvir, olhe para a cruz. Este é o sinal. Você não precisa de outro sinal. É a cruz de Cristo, onde o Cristo de Deus foi pregado, o seu sangue foi derramado em nosso favor. Quer outro sinal? A ressurreição do Cristo de Deus. Ele não ficou preso no madeiro, ele não ficou numa cova, ele não ficou no túmulo. Ele ressurgiu, nos garantindo a vida eterna. Você quer um sinal? Quer outro sinal? Você não precisa de outro sinal. Não fique testando a Deus. Ouça a sua palavra no que está escrito na Bíblia. Conheça a palavra de Deus e olhe para a cruz. Para a cruz. Este é o sinal de que há vitória. Este é o sinal que você precisa levantar e proclamar o Evangelho. Este é o sinal para que você confie em Deus. Este é o sinal para que você se arrependa dos seus pecados. Este é o sinal para que você tenha misericórdia, graça em seus relacionamentos. Esse é o sinal para que a gente viva em santidade. Não há outro sinal. Não há um sinal maior do que a cruz de Cristo. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 éfa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima do caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Sabe o que isso significa? O fogo que desceu? A justiça de Deus. Exatamente essa justiça que foi derramada sobre o Cordeiro de Deus. O sacrifício vicário, cabal, definitivo, maior. Não busque sinal, não busque altar, não faça prova com Deus. É a cruz, ela é suficiente. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse:
Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Versículo 25, estamos já nos encaminhando para o final. Naquela mesma noite, diz o texto, versículo 25, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste que está junto ao altar. Percebeu, irmãos? Qual é o problema entre nós? Qual foi a pergunta de Gideão? Mas por que, Senhor? O Senhor deixou de nos assistir? Foi para isso que o Senhor tirou do Egito? E o que nos falaram lá, os nossos pais, acerca do teu poder? E agora, por que passamos por tudo isso? Então você quer saber por quê? O motivo de todos os nossos males, irmãos? Porque sofremos tanto? Porque somos desobedientes e nós levantamos facilmente para nós ídolos. Esse foi o problema desde sempre. Lá no Éden, Eva foi tentada porque Satanás propôs a ela questionar a verdade de Deus e fez a ela a seguinte proposta: serás como Deus. E daí por diante, irmãos, o que nós temos vivido é exatamente isto, este conflito com o Deus soberano, o Deus da Bíblia. Queremos que seja entronizado o nosso eu, queremos que seja entronizado a nossa vontade, que o nosso querer, que o nosso governo. Lutamos todo o tempo com Deus, construímos ídolos que, na verdade, revelam quem nós mesmos somos. E o que Deus faz para que haja santidade, para que o seu povo seja libertado é: vai, quebra os ídolos. Eu quero dizer para os irmãos que quebrar ídolos aqui, como são estes, concretos, físicos, palpáveis, tangenciáveis, é mais fácil do que quebrar os ídolos que estão nos nossos corações. E você sabe, porque se o Espírito Santo habita em você, aquilo que você tem feito como ídolo. Eu quero dizer que não vai haver plenitude de libertação. Isto é libertação. Muitas vezes as pessoas ficam querendo culto de libertação. Você quer saber o que de fato é um culto de libertação? É onde este evangelho é pregado e Cristo revela os nossos ídolos. E os ídolos são quebrados, então deixamos de ser prisioneiros dos nossos ídolos e passamos a viver intimidade com Deus, porque o pecado nos afasta da presença desse Deus. Você quer viver alegria, a paz de espírito, você quer viver liberto daquilo que lhe cerca, que no fundo te entristece? Quebra os ídolos que há no teu coração. Seja humilhado diante de Deus. E aí cabe a você, o que é o ídolo da tua vida? É a tua esposa, é o teu marido, é teu filho, é a tua filha, é o teu trabalho? O que é o ídolo do teu coração? Quais são os ídolos? Eles precisam ser quebrados. Em Cristo, todas as coisas precisam ser ressignificadas. As coisas precisam ganhar o seu valor real. Mas facilmente nós construímos ídolos em nossa vida. Que o Senhor possa revelar nesse estudo a necessidade de os ídolos serem quebrados. Observa que antes de enfrentar os medianitas, Gideão foi conduzido para quebrar os ídolos. Edifica ao Senhor teu Deus, versículo 26, um altar no cimo deste balaúrte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás holocausto com lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Ou seja, arranca o ídolo, e que um altar ao Senhor seja estabelecido. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Perceba que Gideão está sempre revelando a sua incredulidade. O Senhor é contigo, ele está sempre buscando meios, de confirmar, de estratégias para que ele se autoproteja. Versículo 28. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estavam ao altar de Baal. Baal é um deus dos povos cananeus, irmãos. Agora, a nação de Israel está adorando Baal. E talvez seja assim a tua vida. Conhecendo este Deus, você nesse momento esteja adorando a Baal. Eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado. E o referido, segundo o boi, fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando, inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás:
leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Ou seja, vocês vão brigar por Baal? É isso mesmo? Ou seja, irmãos, no íntimo do nosso coração, a gente sabe que o ídolo não vai nos trazer a paz. Mas quebrar os ídolos parece que é algo que nos promove muito sacrifício, né? É difícil. A gente fica agarrado ao ídolo. Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã, será morto. Se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram seu altar. O que ele está dizendo? Baal não é Deus? Então deixa que ele mesmo lute por ele mesmo. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. E aí vamos para a parte final do nosso estudo. E todos os medianitas e amalequitas e povos do Oriente se juntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate os abiesritas e se ajuntaram após dele. Enviou o mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiro a Ase, a Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus, e aí a gente vai terminar. E aí a gente vai ver mais uma vez Gideão revelando a sua incredulidade. Se Deus, disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, como se a palavra do Senhor pudesse ser dúbia, né? Como se a palavra do Senhor pudesse voltar atrás, como se a palavra do Senhor pudesse ser questionada. Se é isso mesmo que Deus disse, ponto, acabou. Deus fala, é ponto, é verdade absoluta, eterna, irrevogável. Aquilo que Deus diz é perfeito, porque estamos diante de um Deus perfeito, e isso é imutável. Mas na sua inconstância, na sua incredulidade, ele diz: eis que porei uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar esta vez. Olha como Deus é misericordioso, olha como Deus é longânimo, como Deus é generoso, irmãos. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Não imite Gideão fazendo isso, viu, meu irmão, minha irmã? Porque isso é uma manifestação da incredulidade de Gideão. E Deus agiu com misericórdia na vida dele. E esta incredulidade, a gente vai ver mais adiante, vai levar Gideão a acabar em dado momento, levantando para si, ele que derrubou os ídolos de seu pai, levantando para si mesmo ídolos e se tornando um idólatra em dado momento desta narrativa que a gente vai ver mais adiante. Quero terminar aqui e quero orar com você, suplicando a Deus diante de tudo que nós vimos, né? Vimos tantas coisas aqui, sabemos que o povo andava continuamente fazendo o que era mal diante do Senhor e diante da sua desobediência, buscava estabelecer para si meios para se protegerem, para salvaguardarem, para estarem fortalecidos diante da adversidade, quando na verdade eles tinham o Deus Todo-Poderoso, eles estavam na presença do Deus que tinha dado a eles vitória, tinha protegido, tinha feito este povo o seu povo, tinha conduzido este povo até a terra prometida. E Deus chama Gideão
e diz que ia usá-lo, que ia fazê-lo alguém para ser o libertador do povo. E o que Deus, primeira coisa que ele faz é conduzir Gideão a quebrar os ídolos. Gideão por 2 vezes vai, na verdade 3, né, questionar a Deus, revelar a sua incredulidade. Diante de tudo que aprendemos, a gente não pode somente conhecer um pouco mais do livro de Juízes. O que nós precisamos é ouvir a voz de Deus e, pela ação do Espírito, que Deus mova o nosso coração, mexendo a nossa mente, a nossa capacidade cognitiva, que nós mesmos identifiquemos, pela ação do Espírito, aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Teu esforço não vai te proteger. Na verdade, não há nenhuma segurança em lugar nenhum. Não há estabilidade em lugar nenhum. Só há segurança na presença do Senhor. Que o Senhor nos use a nossa vida, que o Senhor arranque para isso os ídolos que há em nós e que o Senhor nos tire toda a incredulidade para que possamos seguir confiados na sua palavra. Nós vamos terminar. Quinta-feira vamos ver um pouco mais do estudo de Juízes e para o grupo da igreja eu vou gravar 2 vídeos. Um ele será exclusivo para a igreja e o outro ele vai ser divulgado, obviamente, vai ser usado pelo Departamento de Comunicação para que a gente possa comunicar acerca da live de domingo, tá bom? Mas um vídeo vai ser exclusivamente para a igreja. Quero fazer algumas considerações junto aos irmãos. Vamos orar. Obrigado pelas suas mensagens, obrigado pela tua presença, você que não é da nossa comunidade, da nossa igrejinha, como assim carinhosamente chamamos, da Igreja Evangélica Congregacional em Caxamurra. Obrigado pela tua companhia, obrigado pelas mensagens de cada um de vocês, obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Continuemos na dependência desse Deus, que Deus abençoe a sua casa. Vamos orar e falar com o Pai, em nome de Cristo. Senhor Deus, Pai de amor, muito obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque meu coração está especialmente hoje cheio de alegria, de confiança. Isso não se dá por nenhum motivo especial ao meu redor, por nada que ninguém ao meu redor tenha feito, mas é uma ação exclusiva do Teu Santo Espírito que me trouxe da Tua luz, da Tua presença, da Tua alegria, da Tua esperança. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por o Senhor me fazer experimentar momentos como este, onde eu me sinto tão feliz na Tua presença, tão alegre. Obrigado, Senhor, porque Tu és, de fato, Deus sobre todas as coisas e que permite que o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser vislumbre um pouco daquilo que nos aguarda no céu, na eternidade, quando estaremos livres, Senhor, de todo o nosso pecado, de tudo que produzimos de mal. E aquilo que eu posso experimentar hoje e que é aumentado por esse contato com os meus irmãos diante da Tua palavra é apenas uma fração pequena, incomparável daquilo que nos aguarda. Mas ainda estamos aqui, Senhor, e somos falíveis. E muitas vezes fazemos o que é mal diante do Senhor. E fazendo o que é mal diante do Senhor, nos vêm também as aflições daquilo que nós mesmos produzimos, Senhor. E ficamos tentando buscar consertos, meios de nos protegermos daquilo que a nossa pecaminosidade, as nossas próprias mazelas produz em nosso próprio meio. Quando, na verdade, o Senhor revela, nos ensina que não há segurança, não há proteção, não há estabilidade, não há paz em lugar nenhum. Nada pode nos dar segurança. Não, dentro da nossa casa não estamos seguros, não estamos seguros porque pensamos que vamos receber o nosso salário no final do mês, podemos não receber. E momentos como este de crise revelam exatamente isso, a nossa pequenez, como na verdade nós somos frágeis, como na verdade não há segurança em coisa nenhuma, em lugar nenhum. Só em Ti, só em Cristo Jesus, só diante do Pai eterno, o Pai das luzes, temos segurança. Só em Ti, Senhor, só na Tua presença
podemos de fato experimentar realmente o que é seguro, o que é paz, o que é imutável. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer isso. E queremos clamar ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor também arranque da nossa incredulidade, Senhor. Não era somente Gideão que era um homem instável, que facilmente revelava a sua incredulidade, que ficava buscando coisas concretas, tangíveis, para se agarrar. Na verdade, o Senhor já tem demonstrado o sinal maior, a demonstração maior daquilo que nós devemos olhar sempre, continuamente, deixar os nossos olhos fitos, fixados. O Senhor já revelou ao mundo o sinal da tua justiça, da tua graça, da tua misericórdia. O Senhor tem revelado à humanidade, Senhor, o sinal maior, completo, que é a cruz de Cristo. Em que mais precisamos confiar, Senhor? A tua palavra nos garante de que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ajuda-nos, Senhor. Quebra a nossa incredulidade. Derrama em nossos corações uma porção maior de fé, para que sejamos corajosos, confiantes, esperançosos, para que possamos seguir mesmo diante de adversários que nos parecem difíceis, que possam promover em nossos corações medo. Tu és maior, superior, supremo sobre todas as coisas. E a demonstração, a comunicação de tudo isso para nós é a cruz de Cristo. O Cristo que levou sobre si as nossas dores. O Cristo que, sendo ressurreto, nos garantiu a vitória sobre a morte. Tira a nossa incredulidade, Senhor, e amplia a nossa fé, amplia a nossa visão, de modo que possamos cumprir aqui, de forma cabal, o nosso chamado, a nossa vocação. Somos chamados para vivermos de modo santo e proclamarmos o Evangelho de Cristo Jesus. Não permita, Pai, que a nossa incredulidade nos afaste desse propósito. E ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Porque os ídolos precisam ser quebrados. Os ídolos, Senhor, precisam ser quebrados. Eles fazem abismo, separação entre nós e o Senhor. E o Senhor abomina os nossos ídolos. Aquilo que nós adoramos, que impedem, Senhor, que o nosso culto seja verdadeiro. Impedem, Senhor, que haja intimidade, alegria, satisfação, gozo, entusiasmo na Tua presença. Adoece o corpo de Cristo. A idolatria, Senhor. Revela agora, nesse momento, os ídolos do nosso coração. Revela, Senhor, neste momento, os ídolos do nosso coração. E que os ídolos do nosso coração sejam trocados pelo altar de Deus, o Calvário, Cristo Jesus, crucificado e ressurreto. E que a nossa vida seja para o louvor da sua glória, tão somente para o louvor da sua glória. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.